Então vamos nessa. O Illustrator é um software responsável por criação vetorial. O que é criação vetorial? A gente quando vai na internet, a gente quando pega uma imagem por si só, ela tem uma estrutura conhecida como o pixel, que são quadradinhos agrupados, quadrados de cor agrupados. Vou mostrar. Isso aqui é pixel, ó, tá vendo? Isso é o pixel. São quadrados de cor agrupados. Quando eles são reunidos em uma proporção, a gente tem uma imagem. É como se fosse um inseto, só que a maioria não enxerga em quadrado, enxerga em outras formas geométricas. Hexágonos, pentágonos, né? O quadrado seria um pouco mais limitado. O pixel é a tentativa do ser humano de recriar como os insetos veem o mundo, tá? Tão milimétrico, né? Você não consegue matar uma mosca a não ser que você use umas táticas. Ela tem sensor, ela tem olhos muito grandes. É o mesmo esquema. Então, há muitos anos atrás, alguém inventou esse sistema, que é o pixel, tá? O pixel agrupado é o que você vê o tempo todo quando mexe no teu celular, quando você vê um filme, o tempo todo. O que dita a quantidade de pixel é a resolução, né? Quando você abre o YouTube, você vê um vídeo, sei lá, em 1080p. Aquilo é uma resolução de tantos pixels que cabe ali. Quando você vai, tipo no cinema, e vê um telão gigantesco, agora tem o 4K, o 8K, vai ter o 10K, são pixels agrupados, né? São 10.000 pixels, tá? Essa é a explicação mais óbvia que eu posso dar agora sobre o que é o pixel. O pixel tem uma coisa toda técnica, tá? Não precisa disso agora. O que é a diferença, então, do Illustrator? O Illustrator não trabalha com pixel. Ele lê pixel, se você pegar uma imagem e jogar dentro dele, mas a essência dele não é essa. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou criar um documento simples, que vocês, quando abrir o programa, vai ter a opção de Create New, criar novo. Ou vocês podem ir em File, New. Ou ainda apertar um atalho. Então o software vai te dar várias maneiras de fazer a mesma coisa, tá vendo? Ou é Ctrl N, ou é File New, ou é Create New. Se tiver em português, criar novo, arquivo, criar novo, tá? Alguns vão estar em português, outros aí em inglês, tá? Beleza? Aí abre uma janela, essa janelona aqui é como se fosse uma boas-vindas para criar, né? Tá? Inclusive aqui, né? Vamos começar algo novo, tá? Aqui, gente, em cima eu tenho pré-definições. O que são pré-definições? Modelos que já foram estruturados para eu fazer um certo tipo de trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar para mobile, para celular, para tablet. Ele vai me dar modelos de layout, tá vendo? iPhone X, iPhone 8, só ostentação, né? iPad e tal. Beleza? Então, eu ainda tenho pela própria Adobe modelinhos. Esses modelos aqui, cara, não é muito bonito não, porque, assim, se tá aqui quer dizer que todo mundo já usou, né? Uma coisa que não é muito original, muito autêntica. É ótimo para quem quer começar. Ó, eu nunca mexi no programa, tô zerado e eu quero dar um start, quero começar. Não tem problema, você abre, vê como ele funciona, depois você cria os seus próprios, tá? Mas aqui a gente tem uma pancada de pré-definição, cara, é muito bom. Por exemplo, alguém me pede para criar uma arte em A4, que é esse modelo de papel aqui. Então eu venho aqui na opção de print, que é a impressão, e eu tenho formatos pra caramba, de carta, A4, legal, tabloide, B5, B4, A3. São formatos de papel, tá? O A3 é como se fosse 2A4, é um pôster. Tá? O A5, que não está aparecendo aqui, é como se fosse a metade de um A4. É um flyer, né? E aí a gente tem o A6, o A7, o A8, o A9. Aí para, tá? O A0 não é pequenininho, não. O A0 é uma cartolina. A cartolina é um A0. Só que quando a gente fez a escola, a gente não sabia disso, né? A gente ia lá e comprava uma cartolina. Aquilo é um formato de papel, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um formato A4, padrão, carta, que a gente está acostumado. Quando eu escolho esse padrão, o próprio Illustrator já me dá pré-definições, tá? Isso é legal pra caramba, porque para quem está começando, não fica preso a entender isso aqui. Você escolheu o papel, quero um A4, acabou. Já está feito do jeito que você quer. A única coisa que eu peço para vocês se atentarem são duas coisas. A unidade de medida e a orientação do papel. Por quê? Orientação, retrato, paisagem, né? Foto, quadro.
Beleza? Pode ver, ó, que a orientação ali é bem visual, né? Esses softwares são bons porque eles são bem visuais, tá? Você em 3 minutos entende ele rápido. Agora, a unidade de medida é uma coisa um pouquinho mais rica, tá? E, gente, eu sempre falo isso na turma, isso aqui não está em português não, tá? Então, não é essa palavra que você está pensando, tá? Essa unidade, ela é equivalente a pontos de polegada americana, tá? Eles chamam lá em inglês de pica. Quando a turma é muito, assim, é muito grande, tem muito adolescente, sempre tem umas piadinhas desse gênero, entendeu? Então, assim, eu já ouvi cada coisa aqui que você não tem noção. Então, eu tenho pontos, picas, tá? Polegadas, milímetros, centímetros e pixels. O que a gente mais usa no Illustrator é o centímetro e milímetro. Ah, mas você falou que ele não lê pixel. E aqui tá dizendo que é pixel. Então, ele usa como unidade de medida, não como unidade de criação. Tem uma diferença, tá? Ele lê pixel, óbvio que ele vai ler pixel. Mas ele não produz pixel, tá bom? Eu vou deixar em pixel então, já pra gente já estar acostumado com 1920 por 1080, esses termos, né, de pixel. Então, deixa em pixel. Para você ter uma noção, ó, o A4 em pixel tem essa unidade aqui, ó, de largura e altura. Se botar ele em centímetro, ele tem 21 por 29,7, né? 29,7. Entendeu? Que é o formato mais que a gente está acostumado quando compra a resma de papel. Ou se for em milímetro, 210 por 297. Que é o que a gente já vê em todo lugar, que vem assim lá na embalagem, em milímetro e em centímetro, tá? Mas 21 centímetros, se você for pegar em pixel, tem 595 pixels. Então, para você ter noção de quando você vê um vídeo em 720p, ele é um pouco maior do que isso aqui, ó, a resolução do vídeo. Se você tentar pegar um vídeo desse tamanho e botar nessa tela aí, já não fica interessante. Por isso que tem que ter o 1080, 2K, 4K, 8K e assim vai. Viu? Já agreguei algum valor aqui, já posso ir embora, tá? Então é assim que a gente vai entender esse universo de pixel. O cliente vai chegar e falar, pô, eu tenho que fazer uma arte para a fachada de um prédio. Eu queria aquele prédio ali com 5 metros, aquela fachada tem 5 metros. Aí tu vai ver, caraca, eu não vou criar metro aqui, né? Porque é muito grande. Não tem, porque não tem metro. Tem centímetro, né? Então tem que fazer a multiplicação, né? Ainda assim vai ficar um cara muito grande. Vou criar um cara com 5.000 centímetros, é muito grande. Então o que eu posso fazer? Criar uma unidade de pixel, que eu vou ter uma equivalência gigantesca, porque o pixel me deixa brincar com números, e depois eu entrego pro cara, na gráfica, o cara vai imprimir aquela lona e coloca na fachada do prédio, tá? Então esse universo é o universo que a gente chama de design gráfico, que é o que vai envolver Illustrator, Photoshop, Lightroom e InDesign. Ou seja, até a metade do ano que vem a gente fica nesse módulo do design gráfico, tá? Chega de falar disso aqui, né? Então eu escolho papel, orientação, tá bom, por aqui tá bom, é só você escolher que ele inverte, não tem problema. Depois eu vou voltar várias vezes isso aqui, porque a gente vai ter que criar sempre um documento novo, né? E create. Deixa ele carregar, tá? A interface carrega. Eu sei que é um pouco branco, vocês estão olhando pro escuro um tempão, daqui a pouco o olho se adapta. Aí o que acontece? Essa tela é a tela base do programa. Esse é o Adobe Illustrator. A essência dele é isso aqui. O modo que eu estou usando, a área de trabalho, é a essenciais. O que são áreas de trabalho? São modos de você usar o software. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa que tem a ver com tipografia. Então eu vou escolher esse modo aqui, ó, tipografia. Ele já carrega com mais elementos para usar para tipografia. Então ele vem mais cheio, mais encorpado. Eu não estou usando isso, então não preciso usar a tipografia. Eu vou para o essencial, que afinal de contas é a primeira vez que eu estou vendo o programa. Mas não se enganem, se essencial, de básico, de bobinho, não tem nada, tá? Ele é poderoso pra caramba. Ele tem tudo que a gente vai usar em todas as aulas, tá? É só você abrir e trazer pra cá. Beleza? Ó, pra mim que eu tô ocupado, hein? Então, ó, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês como é que vocês navegam aqui da forma mais simples possível. Eu gosto de usar atalho. E por que eu gosto de usar atalho? Eu acho que o atalho, ele facilita a navegação. Eu tô aqui com o mouse aqui, ó, e a minha mão esquerda, ela tá livre. Então, se eu for até o menu procurar aquela função, eu perco muito tempo. Então, os atalhos, eles me trazem, me colocam onde eu quero, entendeu? E o mercado pensa em atalho. Então, eu aconselho a vocês já
a se descobrir como usuários de atalho. Você não é obrigado não, mas eu aconselho, tá? Os atalhos mais simples para você navegar aqui. Essa folha, ela é simplesmente uma margem, ela não é pixel. Lembra que eu falei a diferença entre o pixel e o vetor? Deixa eu mostrar na prática para vocês olharem. Vocês estão vendo um quadrado no fundo branco, né? Aparentemente ele tem um tamanho que teria uma tabelinha num papel A4. Isso aqui é um papel A4. Mas olha só, eu acabei de criar ele dentro do Illustrator. Então logo ele não é pixel, ele é vetor. Essa é a diferença do vetor. Viu o zoom que eu dei aqui, ó? Eu transformei aquele quadradinho numa tora de árvore e eu não estou vendo nada de quadriculado. Então não tem perda. O que acontece é que o vetor ele usa um algoritmo, ele é um cálculo matemático que me faz forma visual. Ele transforma a matemática em visual. O pixel não. O pixel é uma unidade de medida padrão. Eu pego um, encaixo o outro e vou fazendo um bloquinho, tipo Minecraft, né? Esse cara aqui não. O Illustrator não é pixel, ele é vetor. Então, questão de prova. Qual a diferença entre Photoshop e Illustrator? A diferença é que o Photoshop trabalha com pixel de imagem e o Illustrator tem como base o vetor, o algoritmo calculado em tempo real. Já dei spoiler da prova já, viu? Beleza? Então, ó, tu olha isso aqui e fala, caraca, bagulho sinistro, né? Grandão e tal. Ridículo. Um quadradinho numa folha branca, né? Sem perda. Então, da próxima vez que o camarada falar pra você que não dá pra fazer, explica pra ele que dá. Beleza? Pra navegar aqui, bem simples mesmo, eu tenho o seguinte, barra de espaço pressionada, não é tapinha não, tá? Barra de espaço pressionada, liga uma ferramenta mão, tá vendo ali, ó? A ferramenta mãozinha. Para agarrar a tela, eu clico com o botão esquerdo do mouse, o botão tradicional que a gente usa no mouse. Então, eu estou fazendo alguma coisa, por exemplo, aquele quadrado, e ele está com um zoom muito grande, tá vendo? Eu quero trazer ele para mais para a tela. Barra de espaço e o clique, ó. Só isso. Bem simples, ó. Eu navego de cara já aqui. É melhor do que ficar usando isso aqui embaixo, ó. Olha como é que isso aqui é sensível, ó. Ou clicando assim, ó. Dá meio que sono fazer isso, né? É mais fácil você pegar a barra de espaço, ó, segura o dedo, clique do mouse, clique esquerdo, tá? Beleza? Mais simples, né? E esse zoom para trás que você traz assim tão fácil e volta? Alt, o Alt é essa tecla que está do lado da barra de espaço, tá? Alt, e o mouse tem a bolinha que gira, não é? Quando você está lá horas e horas lá no Facebook, fazendo nada que preste, você fica descendo páginas, girando, 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 girando. Aqui, ó, você vai usar o Alt e girar. Então você vai ter zoom para trás e zoom para frente. A dica é que o zoom vai para onde está o ponteiro, tá vendo? Ó? Aonde eu deixo o ponteiro do meu mouse, ó, é onde ele aplica o zoom. Ó. É só segurar o Alt e girar a bolinha do mouse, que ele tem um nome, essa bolinha se chama scroll, tá? É o deslizante do mouse, beleza? Então a gente já tem dois atalhos básicos que a gente vai usar o tempo todo. Barra de espaço e o clique e Alt com bolinha. Eu vou escrever depois isso aqui, tá? Para vocês usarem isso e além disso está sendo gravado. Então tem tudo registrado. Beleza? Tranquilo até aí, gente? De boa? Qualquer coisa, pergunta, tá? Perguntar não dói não, nunca ninguém morreu. Então, ó, esses atalhos são bem básicos, mas eles são vitais para você ter uma navegação boa dentro do software. Senão você fica parado. Eu vejo um aluno que depois de 15 aulas comigo aqui, tá ainda fazendo isso aqui, ó. Aí quando ele me chama assim, professor, vem aqui, eu, caramba, cara, você tá preso nesse negócio de atalho ainda. Só fazer isso aqui, velho, mais rápido. Às vezes eu peço para ele criar um personagem com uma cara grande, com alguma coisa, e o cara tá muito tempo. É só questão dele voltar lá na aula 1 e, tá, é só isso. Eu não quero usar atalho. Como é que eu vou acessar essas ferramentas que você usou? Tem sim, tem como, tá? Falar que não tem é mentira. Tá aqui, ó, é a ferramenta Zoom e a ferramenta Mão. Tem como usar sem ser com barra de espaço e um clique. É Z de zoom e H de hand, tá? É a mesma coisa, só que você vai desligar uma ferramenta. Qual é a diferença de você fazer o atalho que eu mostrei e ligar essa ferramenta? Vamos supor que você está desenhando alguma coisa. Se você ligar o zoom, você vai desligar a ferramenta que você estava usando para desenhar. Entendeu? Deixa eu mostrar. Então, por exemplo, eu estou com a caneta, estou desenhando. Perceba que está presa na caneta ainda. Se eu ligar zoom, eu desligo a caneta.
Aí eu tenho que voltar na caneta. Ó. Aí eu perdi o desenho, tenho que vir aqui, linkar o desenho. Já me cansou. Já me deu muito trabalho. É muito mais fácil enquanto estou com isso aqui, ó. Alt. Continuo lá, ó. Barra de espaço. Continuo lá. Então não é exagero, tá? Não é frescura do professor, tá? Eu escuto alguns alunos falando que isso aí é frescura do professor. Não é. O software tem isso. Se tem é para usar. Beleza? Então essa é a navegação que a gente vai usar dentro do Illustrator, tá? A gente tem essa tela que eles chamam de prancheta. Essa folha é chamada de prancheta. Ela não tem limite. Vocês perceberam que eu posso dar um zoom aqui infinito e jogar lá para trás, ó, até o limite do programa, tá? Não tem fim. Outra vantagem que o Illustrator tem em comparação a outros programas vizinhos dele, eu posso criar na folha e fora da folha para organizar o documento. Então eu posso ter um objeto aqui, ó, e eu posso ter ele ali. Então eu posso ter ele lá, ó, posso poluir o meu cenário com um monte de objetos, tá? E eu posso ter isso. Ele não tem limitação, tá? A folha é simplesmente uma grade para a gente ter uma base para criar. Beleza? Show? O Photoshop não tem esse recurso. O Photoshop ele só cria dentro do limite da tela dele, tá? Porque ele é um software de pixel, eu já expliquei. Beleza? Outra coisa que é legal. Do lado esquerdo eu tenho o meu painel de ferramentas. A gente vai usar muito isso o tempo todo. Em cima eu tenho o menu com um monte de função que está aqui dentro, que a gente vai usar bastante delas, mas não vai usar todas. É muita coisa para se aprender em 24 aulas, 30 aulas. Isso aqui é software para a vida, cara. Vocês vão continuar usando ele. Quando chegar em 3D Max, o último software do curso, você vai ainda usar Illustrator. Ele é o carro de partida, ele é o ponto-chave de todo o módulo, de todo o curso. Você vai usar ele para sempre, tá? Beleza? Ele tem a função espelho? Tem, claro que tem. Ele tem a função espelho sim. Ele é bem legal, ele tem a função espelho dentro do próprio painel dele. A gente percebe que aqui tem ferramenta, menu e a prancheta. Do lado direito, nessa área de trabalho que eu dei o nome de essenciais, que eu não, né? Que a Adobe que deu. Eu tenho aqui, ó, propriedades, camadas e biblioteca, livraria. O que é isso? Propriedade é o painel igual aquele que eu fiz. Olha aqui. Se eu vier aqui editar, eu tenho a mesma orientação que eu criei lá, ó. Tá? Eu cliquei aqui, tá? Edit Artboard, que é prancheta. Aqui eu tenho, ó, o X e o Y, orientação, ó. Ah, eu decidi depois que eu não queria o cara deitado, eu queria em pé. Não tem problema, ó. Você que sabe. Acabou, sair. Só que esse painel ele vai mudar cada vez que eu usar uma ferramenta. Por exemplo, eu quero escrever alguma coisa, então eu vou pegar a ferramenta texto. Quando eu clicar aqui, ó, pode ver que ele já mudou. Ele virou meio que um Word, né? Com painel de texto, para trocar o texto e tal. Então é bem legal. O texto aqui dentro do Illustrator também é vetorial, tá? Então tu pode ter um textozinho pequeno desse, ó. Mas ele é vetorial. Então você não tem perda nenhuma de resolução. Beleza? Ele transforma todas as fontes que estão no teu computador em vetor. Então isso é ótimo para fazer trabalhos com textos bem legais, bem elaborados. Convite, né? Vinheta, santinho mesmo de política, vai ter segundo turno, você pode ganhar um dinheiro. Tá? Aquilo é tudo vetorial. Beleza? Deixa eu ver o que mais para a gente começar a usar as ferramentas. Eu acho que é isso. Essa primeira parte é assim que o programa é, tá? Da próxima vez que você vier para a aula, abrir, putz, tá diferente do que estava na última aula. Você pode vir aqui, ó, e resetar a sua área de trabalho, tá? Porque alguém pode pegar a Essentials e modificar ela. Você pode puxar painel, fechá-los, tá? Você pode ocultá-los. Tá vendo? Você pode deixar bastante espaço, ó, para ter aí para você trabalhar. Só que você quer do jeito que você deixou. Então você vem aqui, ó, e lá embaixo você tem o Reset, que é resetar, ou seja, padrão de fábrica. E ele volta ao padrão, tá? Você pode criar a sua área de trabalho. Quando você for trabalhar com o Illustrator depois de muito tempo, você vai ter um jeitinho de que aquela ferramenta que você usa, aquela outra ferramenta, você pode criar uma nova área de trabalho, tá vendo? Eu não gosto dessa barra assim, eu gosto dela assim. Eu não uso biblioteca. Eu uso uns outros painéis aqui também, eu uso Pathfinder, eu uso umas outras coisas,
eu venho aqui, ó, New Workspace, nova área de trabalho, que eu vou chamar de Office. Então agora eu estou na minha área de trabalho, nesse computador, tá? Toda vez que eu ligar esse computador, essa é a minha área de trabalho. Não é salvo na nuvem, não, é salvo nesse computador, tá? Tudo hoje é nuvem, né? Mas nem tudo, tá? Beleza? Vamos lá? Vamos usar alguma ferramenta agora, então? Antes de começar, o Illustrator entende dois sistemas de cor: preenchimento e borda, tá? Então, entendam isso. Eu tenho um objeto, deixa eu colocar uma cor branca aqui, vou explicar isso aqui ainda, tá? Eu vou criar do lado de fora para vocês verem na hora que eu tô falando, ó. Beleza, se liga só. Esse é um objeto que tem dois elementos de cor nele: preenchimento, que é a cor preta, e a borda, que é a cor branca. É bem visual e vocês vão saber de cara quem é quem, tá vendo? O preenchimento é fechado e o contorno é vazado. E aqui ele vai chamar de Fill e Stroke. E também tem atalho para ele, tá vendo? Para você trazer para frente quem você quer ver, ó. É um X. É para você fazer essa troca, tá? Só isso. E você também pode escolher se o objeto que você criou vai ter cor antes ou depois. Como assim? Vamos supor que eu não quero cor em nada. Então eu clico aqui, ó, e escolho essa opção de None, nenhum. Eu também clico aqui e escolho nenhum. Então agora não tem cor de nada. Ele é invisível. Ó, eu crio ele, mas ele é invisível. Ele não tem cor. Ó. Se eu clicar fora, ó, perdi ele. Mas aí eu posso depois selecioná-lo e dar cor para ele. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então, gente, quando você for criar um objeto, ele precisa ter ao menos uma cor. A cor que ele vai ter não importa. Você pode trocar isso aqui a hora que você quiser. Não é uma foto que já está capturada com aquele sistema de cor. Você está criando aqui, então ele é zerado. Você é que domina o programa. Para você escolher a cor que você quer, a maneira mais rápida é dar um duplo clique aqui, na cor que você vai escolher. Ó. Por exemplo, ó, duplo clique. E vai abrir aqui um seletor gigante de cores. Todas as cores do planeta estão aqui. Você tem as cores de base, que seria o prisma de cores. E aí você tem as várias cores, as bilhões, trilhões de cores que existem aqui dentro. Eu escolho, por exemplo, um vermelho. Eu tenho do vermelhão, do vermelho escuro, do vinho, do marrom, do castanho, do preto. É muita cor, cara. Do rosa bebê é muita cor. Mas aí eu quero uma cor vermelha, um vermelhão. Vermelho vivo. E agora, quando eu criar meu objeto, ó, ele vai ter essa cor. Aí eu queria também criar uma borda. Então eu habilito essa função, ó, clicando uma vez e clicando duas vezes. Agora eu quero um objeto vermelho com uma borda amarela, super combinando, né? Ó. Então ele é um objeto vermelho com uma borda amarela. Se fosse ao contrário, você dá um duplo clique e escolhe. Tá? Como que eu crio qualquer coisa aqui? Partindo do princípio básico, nós temos as formas geométricas. Logo em cima dessas duas setas aqui, se você descer um pouquinho, você vai ver esse cara aqui, esse retângulo. O de vocês pode estar assim, ó. Aí você perceba que toda vez que você vê um menu que tem uma setinha no canto, tá vendo aqui uma setinha no canto, pequenininha, significa que tem coisa lá dentro. Esse objeto não tem nada lá dentro, é só ele. Esse tem coisa lá dentro, esse tem coisa lá dentro. Então olha aqui, ó, quando eu abro, ou eu venho com o botão direito, ou eu mantenho pressionado, tá? Tanto faz. Eu prefiro com o botão direito. Botão direito, ó, eu vejo que eu tenho uma pancada de ferramenta que eu posso criar. Retângulo, elipse, polígono. E polígono pode abrir um monte de coisa. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono. E por aí vai. A estrela, que eu posso criar objetos que não necessariamente precisam ter forma de estrela. Tá? É uma ferramenta estrela, mas não precisa ser de estrela. E eu tenho a ferramenta de linha, que é um ponto de partida para eu criar linhas. Fazer subdivisões, enfim. Criar linha mesmo, sem ter forma fechada. Porque aquela aula básica de matemática da escola. Geometria básica. Esses objetos são todos objetos fechados, tá vendo? O quadrado precisa ter pontos e linhas para se fechar. A linha não, a linha é só uma linha. Ela só tem ponto e se conecta só. Então é uma ferramenta que me dá liberdade que essas não dão. Só que essas me dão capacidade que essa não dá. Então é uma troca, tá? É uma troca. Bacana? Para criar qualquer coisa aqui, cara, é a coisa mais fácil do mundo. Você clica e sem soltar teu clique, você arrasta.
Enquanto você fizer isso, você percebe que ele vai criando a mão livre, tá vendo? Eu não soltei o clique do meu mouse, tá? Tô com o dedo preso nele ainda, ó. Porque se soltar, ele cria. Eu não consigo mais configurar. Então, ó, eu clico e arrasto sem soltar ele, vai me dando liberdade. E aí, quando eu estou satisfeito com o tamanho que eu quero, ó, eu solto. E ele já é um objeto criado, tá? Essa maneira é a maneira que a gente chama de criar mão livre, né? Eu posso vir aqui, ó, a ferramenta continua ligada, tá? Então eu posso criar quantos eu quiser. É vetor, então não tem limite. Não trava, é super leve, ó. Doideira, né? Agora, e se eu quiser criar um quadrado perfeito? Porque aqui, ó, tô criando a mão livre. Eu criei um retângulo, por assim dizer. Se eu quiser um quadradão perfeitão, então eu vou usar uma outra maneira. E é atalho. Eu vou ter que escrever os atalhos, não tem jeito. Quando eu clico, só de arrastar, eu percebo que em algum momento ele me dá essa linha rosa. Mas é uma linha que eu posso perder se eu tiver com a mão solta aqui, ó. Tá vendo? Eu perco, ó. Para não perder ela, enquanto estou clicando com o meu dedo aqui no mouse, eu seguro com a minha mão aqui, ó, o Shift. O Shift é o que você faz acento, coloca em maiúsculo no teclado, tá? O teu celular tem Shift, aquela setinha que fica embaixo das letras, tá? Então, ó, o Shift mantém a proporção, tá? Deixa pra mim aqui, por favor, Nina. O Shift mantém a proporção, tá? Então, com a proporção criada, eu solto, ó. É um quadrado perfeito. Se eu não quisesse, mão livre. Agora ficou perfeitinho, hein? Ó. Beleza? Depois eu vou explicar outras maneiras de criar ele perfeito, a partir do centro. Né? Tem muita coisa, tá? Por hora, para vocês entenderem, é que eu tenho a opção de criar solto ou segurando o Shift, manter a proporção. O cara me pede para criar um ovo. Eu vou pegar a ferramenta elipse e eu crio a mão livre, ó. Agora eu quero uma elipse perfeita, um círculo perfeito. Eu seguro o Shift. Então eu tenho um círculo perfeito. Esse círculo é vetorial, então eu posso brincar aqui facilmente, né, ó, fazer um Mickeyzinho aqui. Mickey estranho, né? Beleza? Aí, ó, por exemplo, isso aqui não parece nada com o Mickey é preto, não é com essas cores. Então eu seleciono, como é que eu seleciono os objetos depois que eu usei essa ferramenta? Essa ferramenta, ela vai continuar ligada até você ligar a outra ferramenta que desliga ela. O Illustrator vai me dar dois tipos de seta. A seta preta, que ele chama de Selection Tool, e a seta branca, que ele chama de Direct Selection Tool. Essa ferramenta, ela é mais técnica. Essa é mais geral. Então, essa ferramenta aqui, a seta preta, desliga todas as ferramentas. Você fez a elipse, não quer mais? Seta preta. Você usou o texto, escreveu e não quer mais? Seta preta. Ela é o fim de tudo, entendeu? Você vai sempre ter que voltar para ela para ter que selecionar os objetos. Quando você quiser editar o objeto por dentro, seta branca. É o assunto da nossa aula de quinta-feira, tá? Então, ó, com essa seta aqui, eu quero fazer uma seleção geral, porque eu quero trocar a cor desse Mickey. Então eu vou pegar aqui por fora, eu clico e sem soltar, faço uma caixa de seleção. Deixa eu mostrar ali no papel para vocês enxergarem, ó. Olha aqui, ó. Isso é uma caixa de seleção, ó. Eu clico e sem soltar, eu arrasto. Beleza? Então, ó, eu clico, arrasto. Agora eu vou trocar a cor. Eu não quero esse cara com borda amarela e nem tampouco com essa cor vermelha. Então eu venho aqui, ó, seleciono o traçado e coloco em nenhum. Então ele, ó, já tirou o traçado. Eu venho aqui. Do lado sempre vem esse painelzinho. Então você pode copiar umas coresinhas aqui. Se não tiver, é duplo clique. Se tiver, já facilita a nossa vida, ó. Eu tenho um preto aqui, ó. Já tá pronto pra mim. Então, ó. Mais fácil. E lembra que eu falei do vetor? Você tá vendo ali essa forma elementar da Terra, que é o Mickey, que todo mundo sabe que é o Mickey, né? Que são 3 elipses, 3 círculos, mas eles são vetoriais. E eles só estão em cima dos outros. Não é um objeto, na verdade. É uma somatória de objetos. Isso é vetor. Então, na próxima vez que você pegar uma logo de um banco, por exemplo, o Bradesco, aquilo são formas que alguém um dia criou e deu aquela vida. É a criação de logos. É a essência desse software. Criar logo.
tá? Ele não faz só isso, mas é a alma dele. A cervical dele é isso, tá? Beleza? Então eu tenho diversas ferramentas, tá? Eu tenho o polígono. Como é que eu defino a quantidade de polígonos? Por exemplo, eu clico e arrasto. Não soltei, tá? Não soltei o meu clique. É muito importante que você não solte antes de definir o que você quer. Só que aí vocês estão vendo que ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Eu não queria um hexágono, eu queria um pentágono. Eu queria um heptágono com 7 lados. Enfim, sem soltar meu mouse, sem soltar, se eu usar as setinhas do meu teclado, eu posso subir ou descer a quantidade. Eu não soltei, ó, e agora eu vou para a setinha para cima, ó. Até ele virar um dodecágono, que praticamente é uma elipse. Então não tem muita lógica você criar uma elipse com tanta volta aqui, ó. É mais fácil ter a ferramenta elipse. Mas para trás ele funciona. O menor é um triângulo, é óbvio, que é o menor que tem, né, em termos de polígono. E aí um quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, enágono, decágono e por aí vai, né? Então você pode, da próxima vez que o cara te pedir para criar uma logo com uma vibe meio UFC, você tem um octógono aqui. Aí depois que ele criou, ó, você pode continuar com o teu mouse, segurar o shift, normal. Você só vai usar a seta para subir e descer, tá? Criou, ó, soltou, tá feito. E vocês podem notar que ele lembra da última cor. Ele é bem inteligente com isso, tá? Tô acabando já, tá, gente? Vou deixar vocês treinando. Então, ó, eu tenho também a estrela. A estrela, ela vai usar 2 tipos. O raio interno e o raio externo. Então, olha aqui, ó. Eu clico e arrasto, é aquela estrelinha padrão de desenho animado, tá? Mas eu não queria essa estrela. Eu queria uma estrela diferente. Eu queria uma shuriken, por exemplo. Então eu vou com seta para trás. Entendeu? Eu limito as pontas. Eu quero mais, eu quero uma estrela cheia de pontas. Então eu aumento com a setinha para cima. Seta para cima, seta para baixo. Tá? Aí eu posso vir aqui, né, ó, pegar esse objeto e pegar uma elipse e botar aqui no meio, ó. Claro, eu tenho que ter a mesma cor desse tom de cinza, né, para ficar legal. Mas vamos fazer uma gambiarra aqui? Pronto, parece que tá cortado, mas não tá não, tá? É gambiarra do tio. Aí eu tenho uma shuriken, né? Aí se liga, se você selecionar, você tá vendo que tem uma caixa de transformação, né? Essas pontinhas. Você pode, ó, deformar o objeto. É claro, às vezes não é isso que você vai querer, né? Pelo amor de Deus. Não é pra fazer isso aqui o tempo todo, tá? Mas, por exemplo, eu quero girar ele para essa shuriken ficar um pouquinho mais em pé. Então, olha aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui no cantinho, ó, a setinha vira uma curva, tá vendo? Aqui é para transformar, para aumentar, ó, ou diminuir. Se eu segurar o Shift, mantém a proporção. O Shift é a ferramenta da proporção. Agora, se eu passar o mouse aqui, ó, eu posso deixar mais em pezinho, ó. Se ligou? Agora eu tenho uma shurikenzinha. Tá? Então, são vários objetos. Olha a sua volta, gente. O que vocês estão vendo? Retângulos, elipses. Tudo é polígono, tudo é geometria, cara. Tua vida é geometria e você nunca se deu conta. Tá? Tudo é geometria. Isso aqui é um retângulo com bordas arredondadas. Um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui são retângulos. Sua cabeça é um ovo. Tá? O seu braço é um cilindro. É tudo geometria, tá? Por isso que o Da Vinci ficava doido com isso, né? É muito complexo e muito fácil também de se entender as coisas. Um carro, tudo que você vai fazer vai partir do princípio dessas ferramentas. Então, se você sentar e estudá-las, você vai dominar o programa. Tá? Você tem que entender a essência do programa. Qual é a essência dele? Geometria. Ninguém está pedindo para você fazer cálculo aritmético, tá? Não é isso que eu estou falando. Beleza? É para criar, de forma artística, de forma criativa. Mas é muito poderoso. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que eu estou aqui falando com vocês. Eu estou há 34 minutos já falando. Estou acabando. Tá? Então, ficou faltando alguma? Ficou o raio interno da estrela. Essa estrela tá meio engessada, né? Ó. Eu queria ela mais fina, mais pontiaguda. Eu queria ela naquela vibe daquela logo da Varig. A companhia aérea da Varig. Que era uma estrela bem pontiaguda. Para quem não lembra, eu mostro aqui. Varig logo. Olha ali, ó.
mais fina, né? É uma estrela de 4 pontas, mas é mais fina. Como que eu chego nesse resultado? Beleza, vamos lá, vamos chegar nesse resultado. Você, quando vai clicar e arrastar, se você segurar o Ctrl, não é Alt, não é barra de espaço e não é Shift. É o Ctrl. É essa tecla que se chama CTRL, que está bem nas pontas do teclado. Tá? Se você segurar o Ctrl, você consegue fazer o raio interno ou externo dele. Olha aqui, ó. Então, olha ali, ó. Agora ficou na vibe da Varig. Eu seguro o Shift, ó, para manter o alinhamento. E eu criei a base da Varig. Eu posso criar mais um, né? Para fazer esse clone aqui, ó. Ou eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tanto faz. Beleza? Vamos botar cor nisso, né? Porque eu não tô vendo nada, ó. Eu sei que tem um aqui e eu sei que tem um aqui, ó. Só de passar o mouse ele me mostra. A Varig geralmente era preto e branco, tá? Então aqui eu coloco branco e aqui eu coloco preto. Pronto, fiz a logo da Varig. Falta uma elipse, né? Então eu vou pegar uma elipse, partir do centro, eu seguro aqui a ferramenta que eu ainda vou explicar lá com calma para vocês. Esse objeto eu não quero que tenha preenchimento, tá? Eu quero que tenha só traçado. Então preenchimento aqui, ó, nenhum. Traçado, eu quero um traçadinho preto. Eu começo a entender como que as coisas são produzidas, né? Eu preciso pegar um objeto e desmembrar ele. Qual é a base da logo da Varig? Uma estrela e um círculo. Uma elipse, um círculo. Essa é a base. Qual é a base da logo do Bradesco? Um retângulo e um círculo. A do McDonald's, um círculo, só que ele é ovalado, né? Tudo que vocês forem ver de base de logo é feito assim. Se eu chegar aqui no Google e botar logo, e a gente começar a ver como é que as logos são feitas, ó. Primeiro que você já percebe que ela tem uma cara de vetor. Todas elas têm cara de vetor, né? Esse aspecto de ilustração, tá? E a maioria delas vai usar geometria básica, não precisa nem falar, né? Tá? É geometria simples. Ah, mas você não falou do retângulo arredondado, Rafael. Tem. Vou deixar isso para a próxima aula, que são formas um pouco mais complexas, tá? Na próxima aula eu vou falar de geometria avançada e setas. A gente fechar essa semana já com a capacidade de criar coisas, tá? Com essas 2 aulas vocês já saem daqui capazes de criar muita coisa, beleza? Porque eu quero que vocês treinem por 30 minutinhos também, por isso que eu estou já correndo com o tempo aqui, tá? Eu geralmente vou dar minha explicação e vou deixar vocês treinando, vou aí ver o que vocês estão fazendo, tá? Beleza? Bem, não preciso falar, né? Retângulo, elipse, elipse. Esse efeito gota é um oval, é uma elipse, retângulo, elipse. Aqui não é elipse, né? Aqui é pentu. Algumas logos vocês têm que dar uma vida a mais, tá? Mas isso aqui parte do princípio ainda de elipse, tá? De arco, né? Ó. Ainda é o conceito do arco. A logo da Shell, olha aqui. Isso aqui é retângulo arredondado. Então tem muita coisa que você vê aí fora de logo, tá? Que é feito com isso. Depois que vocês aprendem isso, a gente fica meio maluco. A gente fica andando na rua e comparando as coisas. A gente passa andando na rua agora, assim, não hoje, mas eu creio que depois de algum tempo, na próxima vez que você entrar numa loja e olhar a logo, já que você já vai saber como produzi-la, você vai ficar meio paranoico. Tá torta, poderia ter ficado melhor assim. Você fica meio doido, tá? É tipo um matemático que ele vê número em tudo. É tipo aquele filme lá, o da Mente Brilhante, que ele vê número nas coisas lá, o John Nash. É tipo isso. Porque você vê que existem 2 tipos de trabalho aí fora. Os muito bonitos e os muito feios. De gente que faz de qualquer jeito, que não estuda, como vocês estão aqui estudando, tá? Então é bem importante vocês entenderem o conceito por trás. Geometria. Geometria. Eu só vejo geometria quando eu olho para isso aqui. Beleza? Então a gente tem, para concluir nossa aula de hoje, os atalhos que fazem você andar no programa, tá? Eu vou escrever aqui enquanto vocês estão praticando, tá? As ferramentas de base, que você clica com o botão direito e tem elas aqui, disponíveis para você. Uma dica, tá vendo essa setona aqui, ó? Você pode clicar nela e o painel fica flutuante, ó, para você acessar ele sem ter que ficar vindo com o botão direito aqui o tempo todo. É melhor, né? Você está usando ele o tempo todo, ó. Deixa ele flutuante. Quando não quiser mais, é só fechar. Eu vou usar várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, ó, deixo aqui. É igual essa daqui de texto, ó.
Se eu for usar elas, ó, eu deixo flutuante. Isso facilita muito na hora que você está criando, né? Vou ter que ficar voltando o tempo todo na ferramenta. Forma, que eu já acabei de mostrar, algumas funcionam com seta, algumas funcionam com shift, algumas funcionam com control, tá? Eu já tenho isso pronto na tela, vou colocar para vocês. Seta preta, desliga todas as ferramentas. Todo objeto dentro do Illustrator tem cor de preenchimento, de traçado, usando ele ou não, tem disponível para você, tá? Você pode colocar uma cor sólida, você pode colocar um gradiente, que a gente vai ter uma aula só de gradiente, e você pode colocar em nenhum para não visualizar, tá? Seta preta é o poder, ela é que vai ditar o que você vai fazer. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Então,